muito boa tarde. Está no ar mais um programa Entre Mulheres e é muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. O programa hoje está muito diferente, está sendo gravado, mas está sendo muito especial. E eu quero sua companhia conosco até o final do programa. Até mesmo porque, como todas as quintas-feiras, nós temos hoje um sorteio de um livro muito abençoado. E eu já vou falar para você qual é o livro que nós vamos sortear hoje aqui no programa. Em seguida, eu vou lhe dar o tema, porque o livro hoje tem tudo a ver com o assunto que nós vamos debater juntinhos, você, eu e mais uma pessoa que já já eu vou falar. O livro que nós vamos sortear é o seguinte: Pareça maravilhosa, sinta-se maravilhosa. Quem não quer não só parecer maravilhosa, mas realmente se sentir bem em todo o tempo, principalmente consigo mesma. Esse livro é da autora Joyce Meyer e ela fala no livro de algumas inseguranças que você pode sofrer, a questão da autodepreciação, a pessoa que não se ama, que não se valoriza. E neste livro a autora nos dará grandes instruções que irá nos ensinar a realmente nos valorizar como somos, nos amar da maneira que Deus nos criou. E se você quer levar esse livro para casa, basta ligar. O programa é gravado, mas você pode participar, deixar o seu nome com a produção e no final você saberá quem vai ser a ganhadora. Telefone 0 operadora 11 3361 9299. 0 operadora 11 3361 9299. Por que eu disse que que o livro tem tudo a ver com o tema? Porque no tema de hoje nós vamos falar sobre quais são as táticas para nos sentirmos bem com nós mesmas, para gostar de quem somos, para nos amar como pessoa, nossa personalidade, nosso corpo, enfim. E hoje, para nos ajudar a entender mais sobre esse tema, nós vamos conversar com a doutora Liliane Opperman, que é médica nutróloga. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Bruna, é muito bom estar aqui com você. E eu acho que eu vou poder falar um pouquinho, porque a gente que atende muitas mulheres, né, esse universo feminino, é um universo feminino, né, que tem de tudo. A mulher ela passa por diferentes fases na vida, e onde a autoestima ela é questionada. Uma é na adolescência, né, aquela pessoa que era uma criança, de repente se viu uma mulher e, enfim, existe a vaidade, existe uma cobrança da sociedade. Um outro momento é quando ela se torna mãe. E eu posso te dizer isso porque eu tive 3 filhas. E a gente esquece o lado mulher e pensa só em ser mãe, se culpa por, às vezes, ter alguma vaidade. Mas a gente tem o marido, a gente tem a nós mesmas, a gente tem que se gostar. E um outro momento que é assim crucial na questão da autoestima é na menopausa, que é quando os hormônios entram naquele reboliço e a mulher ela já tem alterações corporais, a pele já tem uma flacidez, já existe uma gordura diferenciada em locais que antes não tinha, junta com o fator idade, então cansaço, coisas que vão vindo com a idade e que vão abalar essa autoestima. E a gente que atende mulheres em diferentes faixas etárias, em diferentes fases da vida, eu acredito que eu vou poder contribuir um pouquinho aí para o pessoal que está assistindo. Mas o que eu acho assim primordial, independente da idade, é a pessoa se conhecer. E se conhecer inclui saber quais são as suas qualidades e os seus defeitos. E apesar deles, amar. Porque qualquer pessoa que você conhece, seja seu pai, sua mãe, seu amigo, ninguém é perfeito. Todo mundo tem as suas qualidades e defeitos. E a gente aceita ao outro, entende, compreende. Mas quando se trata de si mesmas, a gente faz o quê? A gente autocritica, né? Você costuma diminuir aquilo que você tem de bom e colocar uma lente, ampliar aquilo que você tem de ruim. A pessoa com baixa autoestima ela é a típica perfeccionista. Tudo que ela tem de bom é supérfluo, é mais do que obrigação, e aquilo que ela tem de ruim vira assim uma bola de neve. E ela passa a sofrer com isso. Né? E não tendo uma boa autoestima, ela não acredita nela mesma. Então, ela se sente incapaz de superar determinadas coisas da vida, determinados obstáculos. Ela se acha incapaz de aprender coisas novas. Às vezes, ela tem um sonho, mas ela não luta por ele porque ela não acha ser capaz, ela se coloca muito inferior. Então, uma observação errada de si mesma impede a pessoa de evoluir em todos os aspectos da vida. Por isso que o autoconhecimento e saber o que você tem de bom, o que você tem de ruim, procurar, claro, melhorar o que você tem de ruim, mas valorizar, claro, colocar em evidência o que você tem de bom vai fazer muito bem para a autoestima e para o relacionamento consigo mesma. Muito bom, muito importante isso que a senhora falou, porque nós vemos muito isso, principalmente nós que atendemos mulheres, a senhora principalmente, né? Eu posso dizer porque eu sou uma das pacientes da doutora, então assim,
Eu acredito que a senhora deve lidar com muitas situações. As mulheres geralmente chegam aqui, assim, já querendo uma mudança imediata, principalmente no corpo, não é verdade? A verdade é a seguinte, é muito fácil mudar de fora para dentro. Às vezes você tem um problema e ele é complexo, e ele envolve pessoas, e ele envolve várias coisas, e você acha que tudo vai se resolver se você fizer uma cirurgia plástica, colocar um silicone. Ah, porque quando eu tiver um peito maior, eu vou ser mais desejada, eu vou ter mais capacidade de conseguir um emprego. E, na verdade, aquilo não é absoluto. O peso daquilo é muito pequeno perto da vontade da pessoa. Por que eu estou te falando isso? Porque tem mulheres muito bem resolvidas, sejam elas gordinhas, ou sejam elas com pouco busto, ou sejam elas mais velhas, com flacidez ou cabelos brancos, e elas se amam, e elas se gostam, e elas são capazes de provar para a gente que a beleza é muito mais do que aquilo. Ao passo que outras, que às vezes são lindíssimas, mas por conta, às vezes, de se achar baixa ou colocar um defeito, enfim, um nariz comprido, elas deixam de evoluir em tantos aspectos da vida por causa de uma coisa tão pequena. Né? Isso é que eu observo bastante no nosso dia a dia. Então, eu acho que tudo na vida é um planejamento. Você tem que ter um planejamento de melhorar o que você pode. Assim, claro que tem coisas na vida que você tem aquilo e aquilo. Claro, você vai poder fazer uma plástica no nariz, levantar o seio, mas aquilo não pode ser o fator mais importante. Aquilo é o detalhe, aquilo é o acessório. E, assim, o que eu chamo de planejamento? A gente tem vários setores da vida. Tem o setor familiar, tem o setor profissional, porque o que eu falo, tem pessoas muito bem resolvidas na família, com autoestima boa, eu sou ótima mãe, ótima esposa, mas sou péssima profissional. Então, ela tem baixa autoestima na profissão. Tem outras que são hiperprofissionais, eu me sinto a melhor naquilo que eu faço e se sentem com a baixa autoestima quando se trata com relação aos filhos. Ah, em função do meu trabalho, eu sou uma mãe ausente, sou uma esposa ausente. Tem um fator social, né, que é você ter amigos e você conseguir estar bem nessa sociedade, esse ramo onde você vive, enfim. E você tem que conseguir. Eu falo que hoje, nossa, a mulher ela tem que ser super mulher, super mãe, super profissional, estar em evidência, são cobranças muito grandes da sociedade. Então, a gente tem que olhar o que a gente é de bom em alguma coisa, em algum desses setores. Né? Tem o setor da saúde, que é o quarto setor, que eu também ia falar, que também não adianta você ser ótima profissional, ótima mãe, ótima amiga e ser uma péssima paciente, não se cuidar, não comer direito, não exercitar. Então, se você consegue direcionar o seu tempo para cada um desses setores da sua vida, você já está trabalhando a sua autoestima. Então, eu sou uma pessoa saudável, não eu, estou dizendo a pessoa pensar, eu me alimento bem, eu me cuido, eu vou ao ginecologista todo ano, faço meus exames anuais, faço meu check-up, faço atividade física, durmo bem, dou atenção para o meu marido, para os meus filhos, né, para minhas amigas, para os pacientes, ou quem tem outra profissão, para as pessoas daquela profissão. E aí você já começa a trabalhar a sua autoestima. Aí depois, você tendo tudo isso estabelecido, fica mais fácil resgatar o que está dentro de você, que é o setor eu comigo mesma. Porque você tem alicerces ali, a boa profissional, a boa pessoa com relação à saúde, a boa amiga, a boa mãe, enfim, tudo isso. Então, para a mulher que sofre com essa baixa autoestima, a senhora acha que é primordial, a princípio, uma organização? É preciso ela se conhecer, organizar a vida, porque eu vejo que muitas mulheres hoje em dia também, elas se sobrecarregam com tudo que tem. Não conseguem encontrar prazer no que faz, até por não ter prazer com ela mesma. Né? Às vezes ela não consegue ser uma boa mãe, uma boa esposa, porque tudo já se tornou um peso. Eu acredito que isso traz muita aflição para a mulher e impede que ela avance. A senhora também vê dessa forma? Eu acredito que sim, vejo sim dessa forma, porque em tudo que a gente faz, e a cobrança é muito grande, alguma coisa vai existir uma falha. A gente não é perfeito. O problema é quando esta falha, esse defeito, passa a ser maior para a pessoa, na ótica desta pessoa, do que as qualidades dela. Então, se eu estou aqui com você dando essa entrevista, e hoje eu tive que deixar a babá dando, estou dando um exemplo, tive que deixar a babá dando comida para minha filha. Eu estou tranquila, ela é uma boa babá, minha filha está se alimentando, eu orientei, então eu estou organizando a minha mente em pensar que eu estou aqui, dando essa entrevista para você, fazendo um bem para toda uma população que está nos assistindo.
Então, eu pedi emprestado aquele minuto para minha filha, para fazer esse bem, e é um bem para mim, poder também ajudar. Então, na minha cabeça, eu fico muito bem resolvida nesse aspecto da autoestima como mãe. Agora, eu poderia pensar, tá aqui na mesma situação, nossa, que coisa, eu deixei a babá dar a comida, não fui eu que dei, sou péssima mãe, e estou aqui. Eu ia passar só uma angústia para o pessoal e não ia conseguir. Sabe, eu estou dando só esse simples exemplo, mas isso é uma das coisas, das autossabotagens que a mulher, até homens, qualquer ser humano se coloca no dia a dia. Né, de nunca estar satisfeito e sempre olhar para os defeitos, ampliar os defeitos e com isso impedir de evoluir. Nossa, isso é muito interessante. E como a senhora disse mesmo, nosso público maior é mulher. E eu creio que as mulheres em casa estão sendo muito edificadas através dessa aula, né? Nós estamos tendo uma aula hoje aqui no programa Entre Mulheres. E lembrando que você pode participar aí de casa para concorrer ao sorteio do livro hoje Pareça Maravilhosa, Sinta-se maravilhosa. Basta ligar no 0 operadora 11 3361 9299, deixar o seu nome com a produção. No finalzinho do programa vai aparecer aí o nome do ganhador ou da ganhadora de hoje. E mesmo sendo gravado, não se esqueça, você pode ligar e participar para concorrer ao livro de hoje. Hoje nós estamos falando com a doutora Liliane Opperman e ela está aqui nos dando muitas dicas. E doutora, eu quero que a senhora explique um pouquinho agora para as mulheres de casa, porque de repente tem muita mulher assistindo dizendo o que é nutrologia, né? O que essa doutora trata, né? O que essa medicina explica. Então eu gostaria que a senhora explicasse para as pessoas de casa que não conhecem ainda. Então, a nutrologia, ela é uma especialidade médica que estuda as doenças relacionadas à alimentação no geral. Então, tem, por exemplo, a diabetes, que é uma doença relacionada ao açúcar, a capacidade de você fazer com que esse açúcar fique regulado no sangue ou não. Então, pessoas que comem muito doce, e tem a genética, né, porque a doença a diabetes ela tem a questão genética, elas vão, por uma alimentação errada, desenvolver uma doença. Qualquer doença ela tem um ponto alimentar. Por exemplo, a hipertensão. A hipertensão, claro, tem o fator familiar, tem o fator idade, tem o fator medicamentos e tem o fator alimentação rica em sal. Então, quem come muito sal também pode piorar essa hipertensão. Se você pensar em qualquer doença, vai existir essa parte alimentar, que é importante, tá vendo a visão da nutrologia, para que o tratamento não fique só no medicamento, e sim na alimentação. Por que o nutrólogo, se você escolher uma nutróloga para falar de um assunto assim? Porque na nutrologia a gente atende muita obesidade. E quem está não só obesa, mas em sobrepeso, tem um abalo da autoestima. Não é só as comorbidades, as coisas que acontecem junto com a obesidade, que são alterações do aparelho de joelho, aparelho locomotor nosso no geral que pesam, a coluna, o risco para diabetes, hipertensão, infarto, mas existe toda uma questão psicológica em quem está vivendo um momento de sobrepeso ou de obesidade, porque não se cabe mais nas roupas que cabia antes, você vai numa loja, às vezes não tem o seu número, você olha no espelho, não se gosta. Então, como eu atendo muito as mulheres nesse perfil, então isso me obrigou a conhecer um pouco do universo feminino, saber um pouquinho do psicológico, porque às vezes a paciente ela confia na gente, ela me procurou para eu dar uma dieta, investigar a sua obesidade, mas às vezes é eu falar um pouquinho sobre esse lado dela valorizar o que ela tem de bom, de ver a questão da autoestima, que vai dar força para que ela faça a dieta, para que ela corra atrás da causa dessa obesidade e, no final, a gente tenha um conjunto de um tratamento resolutivo sem voltar. Porque se a gente não cuida da cabeça, ela até emagrece, mas depois volta a engordar. É verdade, acho que a mente da gente é o maior campo de batalha, né? Nós vemos que muitas mulheres hoje em dia, elas avançam, começam bem, mas quando tem assim um deslize, principalmente com dieta, eu acho que a dieta hoje em dia se tornou um peso para muita gente, o que não era para ser, né? Eu já tive a oportunidade de estar me consultando com a senhora me passou lá uma dieta fácil de seguir, né? Mas quando você não consegue atingir aquele objetivo, fala, poxa, vem aquela condenação, aquela cobrança, e às vezes a pessoa começa a regredir naquele resultado. O que fazer com pessoas que chegam aqui nessa situação? Eu acho que a senhora deve lidar com mulheres que chegam, de repente, não consegui fazer o tratamento, pensam até em desistir. Como lidar com isso? Tem muito, né? Porque o que acontece? Você dá uma dieta, a pessoa começa a fazer, começa a ver resultado, às vezes a gente elogia muito, ela acha que já pode comer um pouquinho, aí ela come um pouquinho, já se sente culpada, e ela fica triste porque ela comeu, e aquela tristeza aumenta a ansiedade, ela vai querer o quê para tirar aquela tristeza? Comer, né?
O comer é uma coisa remota, se você for pensar. A criança chora se dá uma chupeta, né? Porque a criança não sabe falar. Então, todas as vezes que uma criança chora, né, na infância, bem remota, a mãe dá ou uma chupeta ou uma mamadeira. Então, a gente está meio que acostumado e condicionado a sarar as nossas ansiedades e angústias com algo levado à boca. Então, a comida, ela é assim, a coisa mais fácil e prática, né? Não para alimentar a alma, mas para alimentar, não para alimentar o estômago, mas para alimentar as carências, né? Então, a pessoa chega e fala, olha, eu comecei, estava empenhada, mas aí um deslize, aquilo me fez sentir com a baixa autoestima de não ser capaz, por ter sido fraca, e por me julgar fraca, eu perdi a força de continuar. É aquilo que eu estava falando, de ampliar o defeito. Você não pode olhar só o que você desistiu naquele dia, o que você teve essa recaída naquele dia, mas ver o começo. Cadê aquela mulher forte que começou a fazer dieta e fez a compra no supermercado, tudo certinho, aquela energia? Você é capaz, você já teve no começo. Então, é resgatar isso, saber que não somos perfeitos. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho falado ultimamente. É importante ter essas recaídas. Porque toda vez que você tem essa recaída, você se dá a chance de começar de novo. E todo começo vem com bastante energia. Às vezes a pessoa que faz tudo certinho, tudo metódica, sem esses altos e baixos, essas nuances da culpa, misturado com aquela do vou recomeçar, ela até atinge o resultado, mas ela não tem muita história para contar, ela não tem muito aprendizado e ela pode não regredir durante o tratamento, mas regredir lá na frente. Ou já que ela está se privando tanto da comida, ela passa a extravasar de uma outra forma. Ela passa a ser rude com os filhos, rude com as pessoas, com os familiares, com os amigos, ficar aquela magra em TPM eterna, né, que a gente chama. Então, é importante, às vezes, eu até valorizo, eu tiro a culpa da pessoa de falar que é importante ter essa recaída, porque ela começa a ver que até aquilo que ela julgava ser um ponto negativo pode ser positivo, desde que se recomece, desde que se dê a nova chance, e não que aquilo caia e despenque de vez. É muito importante, todo mundo tem que entender que são oportunidades, como a senhora mesmo disse, de recomeçar. Então, se errou uma vez, não deu certo, é hora de voltar, de fazer novamente, porque afinal de contas, a vida é assim, nós temos que lutar por aquilo que queremos e não nos entregar facilmente. Pega o telefone aí, você em casa, e ligue para que você possa concorrer ao livro sorteado de hoje, Sinta-se Maravilhosa, Pareça Maravilhosa, da Joyce Meyer. 0 operadora 11 3361 9299, ligue, deixe seu telefone, seu nome com a nossa produção. No final vai aparecer aí no seu televisor quem foi a ganhadora deste grande livro. Vamos voltar a falar com a doutora porque estamos aprendendo bastante aqui hoje. Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse, por exemplo, se hoje chegasse agora alguém aqui no seu consultório e explicasse o objetivo de emagrecer, de se amar. Né, por onde começa esse tratamento? Né, eu acredito que a gente tem que conhecer um pouco da causa, do que causa tudo aquilo, aquela depressão, aquela insatisfação, e como que a senhora consegue chegar ali no resultado? Olha, eu vou até te contar uma coisa que está acontecendo, assim, com uma certa frequência, que eu observo as pessoas emagrecendo e elas não têm um objetivo final do tipo, quero pesar 58 quilos. Elas gostam do emagrecer. O fato dela emagrecer, ela tem elogios, observação, ela vira um ponto de referência. Nossa, viu como é que fulana está mais bonita? Só que chega um ponto que ela chega no peso. E aí é lógico que ela não vai mais receber aquele tanto de elogios, porque ela já chegou no peso. Só que ela ficou mal acostumada. Só que aí ela vai num ciclo de querer emagrecer e ela perde um pouco a noção do que é o normal. Ela vai para o magra demais, algumas com risco de anorexia, que é uma doença onde há uma distorção da imagem, ela ainda se acha gorda. E aí eu falo para ela, agora é hora de mudarmos o foco. Você chegou no peso. Então, agora vamos ficar forte, vamos ficar durinha, vamos malhar, não é só perder peso, é ver toda uma forma. E claro que com exercício vai melhorar a autoestima, a coordenação motora, vai ser algo que vai aumentar a serotonina para dar prazer, né? Porque as endorfinas que a gente libera no exercício aumentam a serotonina. Ainda sobre se amar e sobre emagrecer, tem muitas pacientes que vêm de uma obesidade grau 2 para obesidade grau. Essa coisa de obesidade, tem até uma tabelinha que depois a gente pode até colocar para o pessoal, que é o IMC. Né, como é que a gente classifica obesidade grau 2, 1, sobrepeso,
peso normal e baixo peso. Você tem que dividir o peso pela altura ao quadrado. E aí esse valor, se tiver entre 30 e 35 é obesidade grau 1, acima de 35 a 40 é 2, entre 25 e 30 é um sobrepeso. Então, voltando ao assunto da nossa paciente fictícia, então ela veio de uma obesidade grau 2, transitou pela grau 1, chegou no sobrepeso. Com isso, ela deixou de ser hipertensa, diabética, de ter dor nas costas, mas ainda está no sobrepeso. Às vezes, ali é o momento dela parar. Não existe chegar e falar, olha, você tem que pesar, este é o peso ideal para você. Se ela se amar ali, onde ela tirou todos aqueles riscos e está se sentindo bem, pronto. Mesmo sendo no sobrepeso e se gostando, vale mais a pena do que, às vezes, aquela que está magrinha, nesse ciclo de querer emagrecer e não se amar, e a gente não conseguir colocar o limite. Porque não é fácil o tratamento de uma anorexia. A pessoa ela tem a consciência, ela escuta, ela sabe que essa doença existe, mas ela não se enxerga. Não adianta você mostrar foto, é um tratamento que às vezes requer internação. Então, essa questão é muito individual. Se eu sinto que a pessoa está bem, está fora de risco pelo ganho de peso, está satisfeita com aquele resultado, ou a gente vira o foco, né, vamos ficar fortes e durinhas, ou a gente faz a manutenção e encontra outras coisas para se trabalhar, né, no tratamento. Tem muita coisa para se trabalhar. A senhora já teve assim que encaminhar alguma paciente para psicólogo, porque a senhora viu que o caso era mais emocional, mais interior, muitas vezes por causa de um passado, de uma infância difícil, a pessoa cresce com uma série de traumas, uma série de complicações. Então já teve caso assim da senhora perceber que era mais emocional? Olha, você falando teve casos, parece que é uma minoria, mas é a maioria. É uma grande maioria. É uma pena que ainda exista um pouco de dificuldade da pessoa aceitar, porque o tratamento psicológico nada mais é do que um autoconhecimento, né? Você vai fazer um curso de alguma coisa, você vai conhecer sobre aquele assunto. Fazer psicoterapia é você conhecer a si mesmo, né? Você fazer um autoconhecimento, porque o maior inimigo da gente está dentro da gente. Se tem alguém que pode te sabotar nesse mundo, é você mesmo. Então, se a gente se autoconhece, você consegue fazer isso através de técnicas de psicoterapia, você pode lidar com esses momentos de deslizes. Olha, teve vários momentos onde eu abordei e eu senti um pouco de rejeição por parte da paciente, que é uma pena. Eu acho que hoje qualquer profissional tem que buscar fazer um acompanhamento psicológico, porque qualquer profissional lida com pessoas e lida consigo mesmo, tem que acordar bem para ir trabalhar e estar falando bem, e estar isso e aquilo. Então, você se autoconhecendo, você sabe, se eu não acordar bem, quais são as técnicas para eu trabalhar esse lado e conseguir levar o meu dia bem. Então, independente se a pessoa quer emagrecer, se ela não quer, fazer um autoconhecimento com a ajuda de um psicólogo, com a ajuda de treinamentos de liderança, tem diversas formas. É, assim, fantástico. Olha, eu posso dizer que a senhora é quase uma psicóloga, viu? Porque que a gente entra aqui, pessoal, eu posso dizer porque eu já me trato com ela, né? Ela acompanha, é muito bom nós sempre estarmos tentando cuidar da saúde. Porque, afinal de contas, também o nosso templo, o nosso corpo, melhor dizendo, é templo do Espírito Santo. E eu cheguei aqui, assim, já saí me sentindo melhor do que eu cheguei, porque a senhora trata os pacientes com muito carinho. A gente chega, ela faz com que a gente se sinta bem, se sinta querida, amada, e realmente a gente sai com uma nova visão de quem somos. Eu acho isso muito, muito, muito bonito no seu trabalho, porque a senhora resgatar a alegria de alguém, fazer com que aquela pessoa passe a se enxergar como ela realmente é, porque hoje os valores estão muito distorcidos, né? As pessoas acham que vão ser aceitas por ter um corpo bonito, por ser a pessoa que tem um corpo todo modelado, né? Ou por ser bem-sucedida numa carreira, e nem sempre é por aí. Eu gostaria, assim, que a senhora deixasse um conselho para as mulheres que estão nos assistindo, talvez essa mulher que está lá em casa, lá assistindo agora, que sofre com essa baixa autoestima, que há muito tempo já não é a mesma, que se sente até sem motivação para procurar um tratamento, né? De repente procurar a senhora ou algum outro doutor para se tratar, para ver o que está acontecendo e melhorar, dar a volta por cima. Eu queria que a senhora desse um conselho para essa mulher que está assistindo a gente agora, que precisa recuperar o ânimo. Olha, antes de dar o conselho, eu quero agradecer o carinho, o seu reconhecimento. A gente nada mais faz do que a obrigação de receber um paciente. Ele procurou minha ajuda, eu tenho que estar aqui. E, lógico, ele vai melhorar com o decorrer do tratamento, mas ele já tem que sair com um pouquinho de esperança. Eu acho que a palavra é esperança e
eu vou te fazer uma pergunta. Agora eu vou fazer uma pegadinha para você e para o pessoal que está em casa. Olha bem para esse copo. Você acha que ele está meio cheio ou meio vazio? Olha bem. Ok? Tudo depende de como você avalia. Um pensamento meio vazio é um pensamento mais pessimista. Um pensamento meio cheio é o mais otimista, né? Se tratando do copo. Claro que se tratando de gordura, o meio cheio pode ser o pessimista. Mas tudo na vida está na forma como a gente olha e encara, né? Por isso que eu fiz essa pegadinha para você. Eu posso olhar no espelho e me achar meio gorda. E esse meio gorda, mas eu posso me achar meio magra, né? O meio gordo e meio magra não estão muito ali? Sim. Então, o meio, a palavra meio, a mais ou menos, tudo que é aquela coisa que não está nem para lá nem para cá, é algo que nos faz pensar. Não para nos deteriorar, mas para nos fazer refletir. O que eu posso melhorar? Há algo que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Há algo que eu posso fazer para melhorar a minha memória? As memórias, inclusive, afetivas, né? Não a memória recente, mas do nosso passado, que nem sempre estão aqui à tona, mas que vão interferir nas nossas atitudes, no nosso pensamento, nos nossos auto-boicotes. Por isso, fazer uma terapia é importante. Fazer algo que gosta. Hoje as pessoas só têm obrigação. Ninguém tem um hobby, né? As pessoas elas têm horário para isso, horário para entrar, horário para sair. Sabe o que eu acho? Ninguém deixa de tomar banho, escovar o dente e comer. Comer, às vezes, uns deixam de fazer refeição, fazem uma refeição por dia, mas são coisas que a gente já colocou no modo automático, né, de ser. Por exemplo, todos os dias tomo banho e escovo os dentes. Eu nem penso se eu estou afim ou se eu quero, simplesmente é o modo automático. Eu acho que se cuidar é algo que tinha que entrar nesse modo automático. Se cuidar no sentido de ter um tempinho para fazer uma atividade física, para passar um batom, vamos usar filtro solar, cuidar da pele, não é só para a pele ficar não manchada e mais bonita, é por causa do câncer de pele, por causa das manchas. Tudo que tem com relação à beleza tem um lado estético e tem um lado de saúde junto. Claro que tudo que é exagerado, né, que faça mal, né, a pessoa viver em função de estética também não é legal. Mas são pequenas coisinhas que às vezes você tira um tempinho para se cuidar, passar um batom, passar um creme hidratante corporal. Tem gente que mal passa sabonete, já pega a toalha, já sai vestindo atrasado, não tem tempo para nada. Vamos ter um hobby. Vamos escutar a nossa voz, o que está dentro da gente querendo aprender. Um curso novo que você não fez na infância, estou velho para fazer. Tá, não. Sabe qual que é o maior ingrediente da juventude? Aprender coisas novas. Então, se a pessoa, independente da idade, ela se propõe a fazer um curso novo, aprender uma coisa que ela nunca fez, ela está ativando áreas do cérebro relacionadas com a juventude, com o vigor. Ela está se estimulando. Senão a gente atrofia. O ser humano é assim. Então, minha dica é, ame-se, escute o que você tem para fazer, o que você tem vontade de fazer. Nunca ache que é tarde para nada, ok? E, claro, sempre com muito amor a si e a Deus e ao próximo, sabendo que é um ser humano imperfeito, que nós não somos perfeitos, por isso nós estamos aqui, para aprender e nos dando sempre chance para começar de novo. Seria essa a dica. Que linda, ótima dica que serviu para mim, para todas as pessoas que estão assistindo, eu tenho certeza. Agora, doutora, eu quero que a senhora deixe seus contatos. Bom, eu vou deixar o site, que a pessoa pode, às vezes, mandar alguma dúvida, tem bastante matéria também. O site é www.doutora.Liliane.com.br. Muito fácil, hein? Se você quer conhecer mais sobre a doutora, vir ao consultório, fazer uma visita, eu indico, vale muito a pena. Doutora, nós queremos agradecer muito a sua participação, foi de muita valia para nós. Tenho certeza que muitas mulheres estão parando para pensar em tudo que foi dito e muitas vão voltar a se cuidar, né? A se amar, a realmente procurar algo novo, fazer uma atividade, procurar um médico, se cuidar, porque isso também é bíblico, pessoal. O Senhor Deus, Ele diz que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer habitar num corpo bem cuidado, um corpo sadio e principalmente Jesus quer olhar para você e ver que você se ama, se vê como a imagem e semelhança dele. Pode ter certeza que a partir do momento que você se levantar, decidir se amar, gostar de si, cuidar de quem você é, buscar fazer exercícios, até mesmo uma doutora, se consultar, Deus vai ficar feliz contigo. Porque o que Ele quer é que você brilhe, porque foi para isso que Ele criou você, mulher, para brilhar, para ser uma bênção, para realmente ser a diferença neste mundo. E doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter aqui aberto as portas do seu consultório para receber a nós e toda a produção do Entre Mulheres. Nós queremos deixar o nosso abraço.
Olha, eu vou só finalizar que eu acho que a melhor forma da gente agradecer a Deus o presente que Ele nos deu, que é o corpo, né? Ele nos deu este presente. Então, a gente tem que cuidar dele. E cuidar do corpo, cuidar da saúde, é um agradecimento a esse presente tão valioso que a gente ganhou do Papai do Céu. É isso aí, muito bem. E olha, semana que vem o programa estará de volta com muito mais. Já começamos o mês aí com chave de ouro e eu quero já deixar o tema para você da próxima semana. Na quinta-feira que vem nós estaremos falando sobre o seguinte: a minha família está desunida. Como restaurar o convívio familiar? Se identificou com o tema? Então não perca o programa da próxima semana. E você que ganhou o livro, ganhador ou ganhadora, vai estar aparecendo aí o seu nome no rodapé do seu televisor. A produção estará entrando em contato com você. Nós queremos deixar aqui o nosso abraço e agradecer a sua companhia. Não se esqueça, cuide do corpo que Deus te deu, como disse aqui a doutora. Um abraço de toda a produção do Entre Mulheres e até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.